Olá e seja bem-vindo ao vídeo mais insano deste canal. Meu nome é Tomás Vasquez e, em continuação do vídeo anterior publicado neste canal, onde falei sobre application.sendkeys e como você faz o seu uso para fazer a automação de algumas tarefas, as perguntas que vieram no vídeo foram basicamente, em sua maioria, se eu podia fazer isso para automatizar tarefas na web. Por que não? Eu nunca tinha pensado em fazer web scraping, mas tomei as perguntas como um desafio, fiz um teste e o resultado, se não falhar comigo agora, vai ser esse daqui. Continua olhando. Continua olhando. Dados coletados. Gostou do que você viu? Então fica ligado que é disso exatamente que eu vou tratar nesse vídeo, logo depois da vinheta. Muito bem, e se você ficou curioso para saber como é que essa coisa toda estava acontecendo, primeiro, tomou um tempão danado. Segundo, por ter tomado um tempão danado, eu vou precisar cobrir aqui algumas áreas de conhecimento. Eu posso simplesmente pegar essa macro aqui e jogar aí embaixo. Inclusive eu farei isso colocando aqui embaixo na descrição ou em algum post, seja no fórum, seja no blog, com o código para você ir lá direto e cutucar no código. Fica à vontade para fazer o que você quiser. Ou fica comigo que eu vou explicar no passo a passo como é que eu fiz para chegar naquela façanha que eu executei antes da introdução do vídeo, para conseguir fazer toda aquela brincadeira de coleta de dados da web usando só application.sendkeys. Ou seja, vai ser um vídeo comprido. Não tem como ser curto porque tem muita volta que a gente precisa dar, muita artimanha, porque é basicamente uma funcionalidade que não nasceu para isso. Então você tem que circundar alguns problemas, como você verá no momento em que eu estiver mostrando como é que o código foi feito aqui. E dá para fazer alguma coisa em relação à coleta de dados da web com alguns buracos, vamos dizer assim, se é que dá para chamar, que você vai precisar ficar atento e saber no momento em que você está executando sua rotina. E vamos lá para código, que é para isso que vocês estão aqui. Vamos começar abrindo o VBA, essa planilha aqui está aberta, contém o código do vídeo anterior e vai conter o código dessa nova implementação, que é essa coisa horrenda que vocês estão vendo. Sim, de fato é. No vídeo anterior, e se você não sabe qual é o vídeo anterior, eu dei uma explanada muito básica de como basicamente você usa o application.sendkeys e como é que ele funciona. Essa é a macro resultado do vídeo anterior e é com base nisso que eu vou pular para aquela outra macro que vocês estavam vendo agora há pouco e explicar como é que eu consegui fazer toda aquela brincadeira do web scraping. Essa daqui basicamente ativa o menu do Windows e abre o Chrome e faz uma busca por Excel no Chrome. É basicamente isso que faz, também usando o application.sendkeys. Vai para o primeiro link, clica em cima e pronto. Esse foi o resultado, inclusive, do vídeo anterior. Muito bem. Ou seja, não precisou de integração, simplesmente sair digitando. Então, se você não sabe o que é o sendkeys, não sabe por que tem esses intervalos no meio, dá uma olhada no vídeo anterior, ele tem lá 10 minutinhos, não é muito comprido, para você aprender o que é sendkeys, depois você volta aqui e sabe o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu vou, primeiro, usar o Internet Explorer para fazer essa integração. O motivo é todo o calcanhar de Aquiles de web scraping quando você está falando de VBA. O Internet Explorer, como a gente está rodando Microsoft Excel, VBA em máquinas com Windows, a garantia de que ele está lá, pelo menos até o Windows 10, e isso é válido para o Windows 8, e isso é válido para o Windows Vista, isso é válido para o Windows 7 antes dele, para o Windows Vista, e até para o Windows XP, se alguém ainda estiver rodando essa coisa, vai funcionar. Esta linha de código que está escrito aqui vai funcionar. O que eu estou fazendo então para ativar o Internet Explorer, que é a primeira coisa que eu vou fazer, é o seguinte. Essa combinação aqui de teclas que ela está fazendo é iniciar o menu executar do Microsoft Excel. Então eu vou chegar até aqui, antes desse Enter, e ver o que acontece quando eu executo só essa parte da rotina.
ele está procurando esse cara aqui. E quando eu executo esse cara aqui, tá vendo que parou o código lá atrás, no ponto de interrupção? Muito bem. Ele abre para mim essa caixa de comando. E essa caixa de comando serve para eu basicamente mandar comandos básicos para o Windows. Dentre eles eu posso iniciar o Internet Explorer. Que é exatamente, eu vou parar o código aqui porque eu não quero que ele vá em frente. Depois que encontro executar, eu dou um Enter, que basicamente é o que significa esse tio. Está explicado lá no vídeo passado, se você não sabe do que eu estou falando. Dá uma esperada, certo? É saudável você fazer isso com o SendKeys. E aí eu mando esse comando para lá. Basicamente isso. Deixa eu explicar para vocês o que esse comando está fazendo, copiando ele para algum outro lugar. Notepad. É esse aqui. Quando eu digito esse comando, primeiro, eu estou ativando o Internet Explorer. Basicamente, esse é o nome do executável do Internet Explorer, que quando você faz isso daqui, por exemplo, Explorer, você abre uma nova instância do Internet Explorer, certo? Só que você vai abrir uma nova instância do Internet Explorer com a configuração que ele tem ali. Se tiver com abas abertas, se tiver uma aba favorita, ele vai fazer coisas que talvez a gente não esqueça, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é No Session Merging. Se você vai na documentação, pode dar uma googada nesses dois termos aqui. Se você vai na documentação, o que ele está fazendo é cria uma nova seção do Microsoft Internet Explorer, mas esqueça tudo que aconteceu. Ou seja, não traz cookies, não traz usuário, não traz nada. Me dá uma seção limpa. E por fim, o último argumento que ele aceita é o endereço de internet que você já pode abrir já navegando direto. É exatamente isso aqui que ele faz. Então eu vou copiar isso daqui do jeito em que está, sem essa hashtag Anchor aqui, que eu já explico para vocês o que é. Vou copiar do jeito que está aqui na caixa de executar e vou clicar em OK. O resultado é isso daqui. Ele já abriu e já foi para o endereço, sem trazer consequência nenhuma de página inicial ou abas abertas. Ok? Muito bem. Cheguei até aqui, agora eu preciso começar a navegar e digitar dados. E antes que eu continue, o que eu estou fazendo é basicamente uma consulta nos Correios. Ou seja, eu estou indo no site dos Correios brasileiro. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de maio de 2019. Então, depois disso ou antes disso, pode ser que o site seja diferente. Antes disso é complicado, né? A gente está falando de viagem no tempo. Depois disso, eu não garanto que o site terá o mesmo layout. Então, pode ser que alguma coisa quebre se eles atualizarem o site. Mas basicamente eu estou entrando aqui, eu estou preenchendo todos esses dados, data da postagem, destinação, destino, serviço, essa set de dados todo, e eu vou chegar até o final e clicar nesse enviar consulta, ok? E eu tenho que fazer isso com o SendKeys. Então, como é que eu faço para navegar até esses campos? Ou seja, eu tô com o SendKeys. O SendKeys não sabe fazer nada além de digitar. Você não tem controle nem com um mouse, quando você está fazendo uma operação desse tipo, e seria loucura você tentar replicar isso, porque senão você teria que basicamente repousar o mouse numa área específica da tela, é melhor nem pensar. O que você tem então é fazer navegar até os campos, usando a tecla Tab. Para quem não sabe, a tecla Tab, ela tem como fundamento não só daquele espaçamento inicial em textos do Word, né, aquela recuo de parágrafo, mas basicamente, quando você está num campo, você clica a tecla Tab e você navega para o próximo campo disponível na tela. Como vocês estão vendo aqui, ele está mudando de foco. Então, na data de postagem, vou logo para o botão Saiba Mais. Estou no campo 7 de origem, estou clicando na tecla Tab. E vai para o próximo, e vai para o próximo. E é basicamente isso que eu tenho que fazer para chegar até aquele campo. Ou seja, depois dessa navegação aqui, eu precisaria começar a clicar em Tab e contar quantos tabs eu preciso para chegar até o campo. Algo desse tipo, por exemplo. Eu vou replicar o que eu fiz agora há pouco, né? Eu vou lá no executar. Tem um atalho que é o Windows R, que basicamente chama isso, mas é bem complicado você fazer isso com o SendKeys, por isso que eu preferi ir lá no menu do Windows, procurar executar e depois disparar. Vou fazer isso e vou começar a clicar em Tab. Tab. Tem que contar o Tab do Internet Explorer. Você vai para o endereço, vai para sei lá onde, pesquisa. Aí você começa a ir para uma série de links. Tô clicando Tab, Tab, Tab. Tá lá no logo dos Correios. Outros falem com os Correios. Foi no menu aqui da esquerda. Ou seja, é Tab pra caramba para chegar até o lugar. Entretanto, o site dos Correios tem uma coisa que nos ajuda. E é bom você prestar atenção nisso. Que se você for usar SendKeys, isso vai ser uma mão na roda. Tá vendo esse link aqui embaixo? Tá vendo aquela barra ali em cima? Aquela primeira barra do site dos Correios? Isso é relacionado ao site dos Correios. É uma barra que ajuda pessoas
com deficiência visual a navegar melhor no site. Ou seja, esse foi o primeiro set de componentes. Eu vou voltar aqui no pesquisa, por exemplo, eu vou dar tab. Vejam que o primeiro item que é selecionado na página, eu não estou na página ainda. Ah não, ele volta, ele reseta o contexto. Ele, na hora que eu volto para a página, ele volta para o item que ele estava. Então, comecemos de novo. Olha a complicação do que é você trabalhar com SendKeys. Você precisa reiniciar para replicar tudo que ele vai fazer. Eu tinha perdido a sessão, tinha perdido a navegação. Ok. Entrei. 1, 2, 3, 4. Eu quero chegar até esse ir para conteúdo. 5, 6, 6. Esse ir para o conteúdo é um recurso de auxílio de acessibilidade para pessoas com deficiências visuais, que no momento em que você clica aqui nesse ir para o conteúdo, ou dá um enter aqui, ele vai direto para o conteúdo principal da página. Pula menu, pula anúncio, pula uma série de coisas. E aqui, para nós, isso vai ser uma mão na roda. E você consegue perceber isso porque eu não preciso fazer aquela navegação de tab toda maluca. Mas perceba uma coisa, que quando eu cliquei lá naquele botão ir para conteúdo, dá uma olhada no endereço. Olha o que aconteceu. Hashtag âncora. Essa é uma característica do HTML, você não precisa entender agora o que é isso, mas você consegue dar endereços para partes da página para que o navegador dê um foco naquele cara. Então, se eu navegar já com esse endereço desde o início, eu já vou cair basicamente dentro do conteúdo da página, basicamente pulando todos os elementos que não me interessam. Vamos fazer esse teste? Agora eu vou usar esse endereço de âncora. Vou fechar. Eu vou adicionar a âncora no final. Cliquei em OK. E se tudo der certo, navegou e... Opa, deu certo? Eu digitei certo? Deixa eu copiar aqui, eu acho que eu fiz besteira. Acho que eu fiz besteira. Muito bem. Âncora, âncora, âncora. Eu já estou na âncora? Já. Eu dei 3 tabs ou 4 tabs e já cheguei no conteúdo da data da postagem. Eu não precisei dar aquela volta toda. Aquele negócio da âncora, ele não deu o foco, mas ele já foi para aquele campo que era o campo de meu interesse. Ok? Então, eu já pulei uma série de coisas que eu precisava fazer. Vamos ver o que o código está fazendo para isso. Ou seja, eu fui lá no Anchor, eu tenho esse comentário aqui porque eu tentei fazer a mesma coisa no Chrome e já comento sobre isso, tá? Aí eu faço o que? Dou um endereço, aí eu dou 5 tabs ao invés daquele 1.350.000 tabs que eu dei no começo, para chegar até o campo data da postagem. Ou seja, como é que eu faço para mandar tab? Se você for na documentação do application.sendkeys, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, por que eu estou olhando isso aqui? Eu não sei, mas se eu dou um application.sendkeys, eu basicamente devo ir para a documentação oficial já como um primeiro link, mesmo aqui no Bing, e no Edge e no Bing, e você vê que tem uma toda a documentação de como você envia via SendKeys algumas teclas especiais, que no caso eu estou usando aqui o tab, que é uma das teclas da lista, certo? Então eu dei tab 5 vezes para navegar até o campo data de postagem e aí eu posso começar a digitar, certo? Então o que eu estou mandando aqui para o campo data de postagem? A data de amanhã. O que esse cara aqui faz é basicamente pega a data atual, adiciona um dia e formata para o formato brasileiro para que o site dos Correios entenda, certo? Eu vou parar aqui e ver se ele faz tudo isso para mim. Fez? Fez. 11/5. E hoje é dia 10. Para não mostrar para vocês que eu tô... minha câmera está escondendo a data aqui do Windows. Mas se eu ver aqui no VBA... Eu vou parar aqui, porque é exatamente aqui que eu queria que parasse. Eu vou dar um exibir janela de verificação imediata. Eu vou dar um... Now. Eu tô gravando esse vídeo basicamente dia 10 de maio de 2019, às 23h02h39. Ou seja, assim, tarde da noite. Eu gravo vídeos porque eu amo vocês. Vamos lá. Fechei a janela de verificação imediata, ele fez o que eu queria. E aí basicamente é começar a fazer o trabalho. Eu dei um tab aqui 2 vezes, porque depois que eu estou no campo data de postagem, tab, para chegar até o campo CEP de origem. E aí eu basicamente estou usando o SendKeys para digitar
todo o resto. Aqui eu estou digitando como o CEP de origem, o MASP de São Paulo, que é aquele ponto turístico que tem na Avenida Paulista. Tab para ir para o CEP de destino, e o CEP de destino é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma pequena homenagem, um museu que sofreu o acidente, que no caso é o incêndio, já tem alguns meses. Então estou basicamente calculando uma encomenda do MASP na Paulista, em São Paulo, até o endereço do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ok? Vou lá e seleciono os serviços, o tipo de serviço, que no caso é o drop-down. É só ir acompanhando os campos aqui. Quando eu cheguei aqui, aí ficou a parte fácil, né? Tab, começa a digitar os dados, vou lá no tipo de serviço. Vantagem é que eu não preciso selecionar com o mouse. Se eu digito aqui um item que existe, eu digitei PAC aqui no meu teclado, ele seleciona o item. Tem outros itens aqui no drop-down, como por exemplo aerograma. Se eu digitar aerograma, ele seleciona. Então, é um recurso que eu posso usar para selecionar um item num drop-down. Quando for um drop-down natural de web, sem aquela coisa maluca de busca e por aí vai, aí se isso acontecer, você precisa ser um pouco mais cuidadoso, mas como não é o caso, que bom. Digito o tipo de serviço, seleciono a embalagem, estou selecionando aqui no caso a caixa de encomenda. E como é que eu fiz isso daqui? Olhem as tabs e olhem o que eu estou digitando. Eu estou digitando basicamente um espaço aqui. Por quê? Acompanhe. Tab, onde eu estou? Tipo de embalagem, certo? Eu digitei embalagem dos correios, que se não me engano é o que eu estou digitando aqui, embalagem. Eu não preciso digitar o texto todo. É só digitar algum que dê um match num dos itens, no item que eu quero selecionar. E aí eu vou dar um tab para chegar nesse botão que ele está agora em foco, que é selecionar esta. E quando eu clico a barra de espaços, ele seleciona, certo? Você não precisa ir lá e clicar com o mouse. Olha o carnaval que estamos fazendo para conseguir fazer com que o web scraping seja feito utilizando o SendKeys. Você precisou de um baita conhecimento de Windows, de como você faz a execução de programas pela linha pela janela de comando executar, e noções de navegação web com uma perspectiva de acessibilidade, porque você basicamente está navegando por teclado, você não está interagindo com o mouse. Mas cheguei até aqui. Ou seja, esse espaço está fazendo isso. O próximo desafio é chegar até esse campo estimado. O problema é que nessa lista aqui do correio, eu tenho uma pancada de opções e eu preciso passar por todas elas. Não tem como, olha, vai pro próximo. É tab. E eu precisei contar todos os tabs até chegar aqui no peso estimado. E a quantidade de tabs é esse montão aqui, ó. Tab. Bom, chegou até lá. Muito bem. Aí eu vou no peso estimado, digito 1, porque digitei um teclado, ele seleciona um para mim. Eu basicamente ignoro todos esses campos de mão própria, aviso de recebimento, declaração de valor. Só que na declaração no informe de valor do objeto a ser enviado, eu vou digitar um valor de R$100, certo? Mas como o campo ele tem máscara, quando eu digito 10, por exemplo, ele considera 10 centavos. Então, para digitar 100, eu preciso colocar as duas casas de centavos, por isso que tá 10.000 aqui. Aí, mais um tab e eu vou para esse botão enviar consulta. E ele deve fazer o trabalho para mim. O problema é o seguinte, deixa eu colocar algum dado válido aqui. Vou pegar esses CEPs aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque você tem que considerar todas as opções e situações possíveis quando você está fazendo SendKeys. A parte boa é que basicamente para algumas situações fica mais fácil de você manipular. Eu vou preencher essa página desse jeito e eu vou clicar aqui no botão consulta com o teclado, certo? E aí você se pergunta, deu certo da primeira vez, não deveria ter dado. O que acontece é o seguinte, deixa eu executar mais uma vez aqui. Deixa eu executar até esse ponto aqui, pera aí. 1000 e por aí vai. Acho que é aqui que eu quero parar. Vou parar aqui. Deixa ele fazer todo o preenchimento. De repente esse é um bug que sumiu do dia para a noite e seria muito bom. Legal. Parou aqui. Certo? E falhou em algum lugar. Já que ele falhou. Tá? Essa é uma das coisas que eu ia comentar mais pro final, mas vocês já estão vendo que o application.sendkeys ele é inconsistente. Eu estou colocando aqui períodos de espera entre um SendKeys ou outro para saudavelmente esperar com que seja lá o que precisa acontecer ser feito. Isso depende, por exemplo, da velocidade da máquina.
ou da disponibilidade dela. Ou pode ser que a página, no caso, não carregou. E é muito complicado eu conseguir fazer essa checagem, já que eu estou só usando digitação de teclado para executar todas as operações. Então pode ser que falhe. Vou executar de novo e ver se ele consegue atingir o objetivo, que é basicamente preencher a tela ao fim da tela. Tá, eu sei o que está acontecendo. Perdão. Eu sei o que está acontecendo. Olha o truque. Como eu cheguei até aqui, o VBA executou isso tão rápido que parou o breakpoint aqui, tirou a janela de foco e não digitou mais nada aqui na tela. Eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou executar essa macro de novo. E ver se funciona. Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui eu já não preciso mais, porque está no código. E cruzem os dedos. Fez toda a execução. Legal. Ele vai até o final. Eu não quero basicamente que ele faça isso. Vai até falhar. Isso. Falhou por algum motivo. Que pass special. Ok. Ou seja, todo cuidado é pouco. Circunde o seu código com todas as garantias de que ele vai funcionar. Porque eu fiz algumas execuções aqui. Eu vou dizer para vocês que 3 em 5 funcionavam. As outras 2 falhavam. Por quê? Às vezes a página demora para carregar. Às vezes a página deu uma mensagem. Que no caso aqui, por exemplo, eu tenho um Enter, eu tenho uma espera, eu tenho um outro Enter. E por que eu estava fazendo isso? Porque quando eu digitava todos os dados aqui, né, vou digitar aquele CEP de destino, CEP de origem, eu vou colocar 100 aqui só para exemplo, de exemplo, embalagem, tipo de serviço PAC, perdão. PAC, a embalagem dos correios, seleciono essa, aqui é 1, eu vou digitar o valor de 100. E quando eu chegava nesse ponto aqui, por exemplo, ele me dava uma mensagem de alerta, que alguma coisa estava errada. Eu precisava esperar por aquilo e dar um outro Enter. Agora não está acontecendo mais. Ou seja, vai entender porque que não está acontecendo. Mas que bom que não está acontecendo, porque isso significa que é um funcionamento consistente, eu diria. Então, esse último Enter aqui não é mais necessário. Ele já vai abrir a página, do jeito que a gente espera que ele faça. Esse Enter depois do Tab é necessário para submeter, enviar consulta. E fez o que eu precisava fazer, certo? Não lembro porque que eu tenho esse cara aqui. Ele dava um clique no alerta, depois ele dava outro clique, então também não preciso desse aqui. Espero para a página abrir e aí começa uma outra mágica. Então eu vou comentar tudo isso daqui e ver o que acontece. Até aqui. Digitou tudo da consulta e o final é isso daqui, certo? Ele me apresenta esta página. E o que eu quero fazer, o web scraping, eu quero pegar esses dados e colocar dentro de uma planilha ou um dado que me interessa, por exemplo. Todos aqueles elementos que nós estávamos vendo, eles eram navegáveis. Como assim navegáveis? Ou seja, eram elementos que eu podia digitar valores dentro dele. Como é que eu faço então para tentar copiar o conteúdo de uma página? Eu tentei de diversas formas. Tentei simular a seleção, fazendo isso daqui, mas sem o mouse, só com o teclado. No Internet Explorer é uma tarefa que beirou a impossibilidade. Então eu precisei usar truques de JavaScript para conseguir extrair só o conteúdo deste pequeno bloco para conseguir fazer uma artimanha de copiar e colar, que é o que esse último bloco aqui está fazendo. Então vamos lá. Depois que ele abre a página de resultado, eu dou uma espera aqui de 3 segundos para ele processar e pular para a nova página. Ele automaticamente troca o foco. Eu dou um tab para ir para a barra de endereço. Esse tab aqui, ó, ele vai para a barra de endereços. Certo? E basicamente assim, quando eu abro essa página, ele para aqui. Basicamente isso. Esse ponto do código ele parou aqui, certo? Eu dou uma espera saudável, digamos assim, e na sequência eu digito um comando JavaScript lá. JavaScript, não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é a linguagem que executa
para fazer manipulação de elementos dentro da sua página. Quando você vê coisas bonitinhas acontecendo, animações, validações, é JavaScript que está fazendo. Um elemento sumir, um elemento aparecer. A linguagem que uma página de internet usa para fazer essa manipulação é JavaScript. São 3 peças, HTML, JavaScript e CSS. HTML é o conteúdo, JavaScript é a manipulação, CSS é toda a parte de estilo. E você tem, claro, as mídias, que são as imagens. Talvez valha até um vídeo sobre HTML para vocês, mas a maioria dos navegadores, inclusive o Internet Explorer, ele tem um pequeno truque que você pode usar a barra de endereços para executar comandos JavaScript na página. Ah, sim. Se você sabe um pouco de JavaScript, você sabe que existe o comando alert. O alert é o nosso message box, para quem não sabe, certo? Eu não posso digitar o alert aqui direto. Eu preciso basicamente dizer para o Internet Explorer qual que é o protocolo. Do mesmo jeito que ele assume que o protocolo de uma página web é http://, se você quiser digitar o comando JavaScript, você primeiro digita JavaScript, 2 pontos e aí o que você quiser. O alert é o nosso message box. Então eu vou mandar um oi. Eu vou digitar enter, teclar em enter. Executei JavaScript dentro da página. Se eu posso executar JavaScript e esse JavaScript está executando dentro do contexto da página, eu posso usar ele para obter algumas informações. Acho que sim. Deixa eu fazer alguma coisa um pouco mais interessante aqui. Eu vou ativar as ferramentas. Não. Deixa eu dar uma visualizada no código-fonte primeiro. Exibir código-fonte. Eu nem sei onde é que isso aqui vai abrir. Eu nem sei se está funcionando. Eu acho que não funciona nessa instalação de E, só funciona no Edge e em outros navegadores. Então eu vou usar o Edge mesmo para fazer essa brincadeira. E ver os elementos dessa página. Dura que eu vou ter que preencher tudo, né? Eu vou ter que preencher tudo. Que chato. O que eu vou fazer nesse momento é fazer um hacking no meu vídeo. Eu sei que esse cara aqui, por exemplo, né? Ele não consegue. Que pena que ele não consegue fazer as ferramentas de desenvolvedores, né? Não, tá tudo desativado aqui. Talvez porque tenha aberto numa nova sessão. Tudo bem, não tem problema. Então vamos lá. Vamos pedir a ajuda do Edge e a gente consegue fazer essa brincadeira aqui. Abrir uma nova aba. Abrir o site dos Correios. Você pergunta por que eu não... alguns devem estar se perguntando por que você não muda aqui o navegador ao invés de ser Internet Explorer para ser o Edge? Porque como o Edge, o Internet Explorer ou mesmo outros navegadores, a barra aqui de cima de funcionalidades é diferente, pode ser que a quantidade de tabs para até chegar no conteúdo da página eu precise mudar. Eu precise colocar mais tabs ou menos tabs. Ou seja, essa na verdade é uma das dores de cabeça de você trabalhar com o SendKeys. É focado naquela situação exata que você está querendo tratar. E se você mudar a cor da grama, você vai precisar mudar a rotina, a quantidade de tabs ou o que você está digitando. Muito bem. Eu estava com aquele... Deixa eu copiar os dados aqui do Internet Explorer para não ter muito trabalho. A verdade é que eu preciso só do CEP, né? Isso. Aqui eu vou dar como embalar... Não, aqui é PAC. Aqui é embalagem dos Correios. Eu vou selecionar essa primeira. Vou dar um aqui. Eu vou digitar 100. Vou enviar consulta. Legal, cheguei até aqui. Muito bem. O Edge tem F12, as ferramentas de web. E eu vou analisar código-fonte agora. Por quê? Porque eu preciso saber o que tem dentro dessa página para fazer alguma coisa. Então, deixa eu analisar algum elemento aqui que tenha algum contexto interessante. Olha que legal. Class, título, imagem. Onde tem o título do resultado do cálculo. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu sei que ele tem o class, título e imagem. Vou começar o meu JavaScript hacking. Aqui. JavaScript. Isso vai exigir um pouco de conhecimento de JavaScript, tá, galera? Não tem jeito, tá? Document.getElement elements by tag. É by tag ou tag name?
acho que é by tag name. Não, eu quero class name, perdão, porque é o nome da classe do elemento, né? Class name. E o nome da class name que eu quero é título imagem, que é o nome da classe do elemento que tem esse texto resultado do cálculo, certo? Ou seja, eu consigo navegar até aquele elemento. Retorna um array, então eu vou pegar o primeiro item do array, certo? E uma das propriedades de um elemento HTML é o seu próprio conteúdo, inner HTML. E eu quero jogar isso num alert. Se esse for um conteúdo JavaScript válido, deve me retornar o conteúdo dessa tag aqui. Tará. Ou seja, dentro daquela tag de título, cuja classe é título imagem, eu tenho este título H3, resultado de cálculo, que é exatamente isso. E é isso que eu vou brincar. Eu vou brincar com isso para obter todo o conteúdo desta tabela, que é esta aqui, e trazê-la para que eu possa fazer um copiar-colar, que é exatamente isso que eu vou fazer. No caso, eu usei aqui essa linha de JavaScript, que eu vou deixar para vocês estudarem e entender o que está acontecendo aqui. Eu vou abrir mais um Notepad, no caso é o bloco de notas, e é isso daqui. O que eu estou fazendo é o seguinte: todo o conteúdo deste bloco aqui está dentro de uma div, um elemento web, cuja classe é content. Tudo isso daqui, ó. Certo? O que eu estou fazendo então é pegar esse documento pela classe. Como é get elements, eu preciso pegar o índice dele. Tem mais um de content na página, então eu preciso pegar o segundo item, se não me engano, porque o primeiro é de índice 0. E alter HTML é basicamente é o conteúdo de dentro mais o bloco que envolve ele, que no caso seria a div. No meu exemplo eu usei inner. Se eu selecionasse alter HTML, aqui, deixa eu executar de novo. Alter. Ele pega também a tag que está envolvendo aquele bloco. Não só o que está dentro, mas também o que está fora. Certo? Então eu estou pegando todo aquele bloco e estou usando aqui um document.write. Estou indo rápido porque você não precisa entender tudo isso. Mas você precisa entender JavaScript para entender o que está acontecendo aqui. Mas é isso que eu estou fazendo, para basicamente pegar todo o conteúdo daquele bloco. E o document.write escreve na página. Document é o documento que está aberto. O write é cospe alguma coisa aí. Algo desse tipo. O que isso significa? Ele vai, por padrão, se você não disser, olha, coloca isso depois ou coloca isso antes, ele vai sobrescrever todo o conteúdo da página. E se você faz isso, o que acontece é o seguinte: ele vai pegar o conteúdo deste bloco do jeito que ele está. Eu preciso colocar JavaScript no começo. JavaScript. Vai pegar o conteúdo dele e vai sobrescrever o conteúdo da página inteira só com esse bloco. Eu vou clicar em Enter e ver o que acontece. O resultado é isso aqui. Ou seja, o conteúdo daquele pequeno bloco veio para a página, sobrescreveu tudo que estava lá e tá aqui só o bloco que eu preciso sendo aparentado. Assim, tá horrível, mas o que eu quero é só informação, eu não quero beleza. De posse disso, basta que eu dê alguns tabs para chegar até o conteúdo. Quando eu chegar no conteúdo do jeito que eu quero, eu posso dar um Ctrl A. Tudo isso, ou seja, se eu chegar até o conteúdo, eu posso dar um Ctrl A. Isso é fazível via Send Keys, um Ctrl C e aí jogar para a planilha. Que é exatamente essas linhas de código, é o que essas linhas de código finais estão fazendo. Dando Enter, dando Tab, olha o selecionar tudo aqui, que é basicamente o Ctrl A. Seleciona tudo, espera um pouco. Ctrl, isso aqui é o Ctrl C. O que eu fiz? Esqueci o comentário. Coloco o resultado de uma nova planilha. Eu declaro uma nova planilha aqui, ou seja, eu não vou jogar em cima dessa planilha que está a... Deixa eu excluir esse daqui, mas eu não vou jogar aqui em cima. Eu basicamente vou criar uma nova planilha toda vez que executar essa rotina. Eu vou dar um Ctrl C e depois eu vou dar um Ctrl V com o formato HTML para ele pegar todo o conteúdo e jogar dentro da planilha e depois eu trabalho naquilo. É tudo isso que aconteceu naqueles primeiros minutos do vídeo, quando eu mostrei para vocês o que estava acontecendo.
E sim, é toda essa dor. E sim, é passível de erro. E tem um outro problema que você vai enfrentar aqui. Primeiro, eu vou executar essa rotina de novo para vocês verem acontecendo, porque eu já tô ficando nervoso de não vê-la executar. Quero saber se eu não quebrei nada. Eu vou fechar o Edge aqui também, para não ter problema nenhum. Executar mais uma vez. Cruzem os dedos, para que tudo... Porque se o site do Correios, por exemplo, demora para carregar, ele não tá nem aí. Vai embora. Ctrl A, Ctrl C. E o resultado foi... Copiou e colou. Tá tudo aqui. E aí, no caso, eu preciso trabalhar com uma limpeza de dados aí, mas é parte, no caso, da pós-produção, digamos assim. Se já tem os dados do que você queria, tá tudo aqui bonito, faz o seu trabalho de limpeza, que o web scraping está feito. E por fim, lá no final, o que eu estou fazendo é um Alt F4 para... Estou fazendo um Alt F4 para fechar o navegador. Assim, ó. Fechar o Internet Explorer e por aí vai. Muito bem, qual que é o outro problema? Antes de eu chegar nos finalmente, porque isso aqui está feito, esse código vai estar aqui embaixo para você experimentar. Esse JavaScript que eu mostrei para vocês executando, para você que está assistindo esse vídeo, eu tive que digitar ele assim, ó. Perceba que ele está um pouco diferente. Eu vou abrir mais um bloco de notas e mostrar para você mais um pouco das dores que você tem que ter quando você está trabalhando com o SendKeys. Notem que esse JavaScript está um pouco diferente do que está digitado acima. Esse aqui é o válido e esse aqui é o que você precisa digitar com o SendKeys. E a pergunta é, por quê? Por exemplo, nesse meu teclado, do jeito que eu estou aqui, para que eu digite, por exemplo, esse parênteses aqui, tá? Aqui no meu teclado, que é esse daqui, é basicamente um teclado padrão americano, mas não foge muito do brasileiro, eu preciso segurar a tecla Shift e teclar a tecla 9 para que o parênteses apareça. E você precisa passar essa mensagem para o SendKeys, porque se você digitar só parênteses ali, ele não sabe o que fazer. Ele não vai digitar isso direito. E isso é tão verdade que eu tenho aqui uma macro de teste que está aqui embaixo. Se vocês quiserem, eu também deixo lá embaixo. O que ele está fazendo aqui até esse ponto é... Ops, o fio ficou embaixo do teclado. Muito bem. Eu estou abrindo um Notepad aqui, certo? Estou abrindo o bloco de notas e aqui eu estou começando a digitar coisa. Eu vou começar a digitar algo diferente, certo? SendKeys e aqui vai o que eu quero, certo? Eu vou digitar alguma coisa. Olá Notepad ou bloco de notas. Isso aqui deve abrir o Notepad, o bloco de notas e digitar Olá Notepad dentro dele. Vou só aumentar ele aqui, certo? Olá Notepad. Fez o que eu queria. Agora eu quero Olá Notepad e eu vou colocar um ponto de exclamação aqui. E o ponto de exclamação nesse teclado, eu preciso segurar o Shift e o número 1 para que isso seja alcançado. Vamos ver se funciona. Opa, para algumas teclas funciona. Sim, para algumas teclas funciona. Então eu vou tentar colocar isso aqui entre parênteses, que é aquele desafio que eu tinha comentado com vocês. Cadê os parênteses? Eles não existem. Por quê? Essa tecla, pelo menos nesse teclado, nessa condição, ela não existe. O application.sendkeys ele não sabe o que fazer. Para algumas teclas que não são caracteres, digamos, normais, eu não conheço qual que é a lista compatível e incompatível, e na página oficial não tinha nada me dizendo, falou, olha, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Você precisa tomar cuidado com o que você está digitando, senão você não vai aparecer do jeito que você precisa. Novamente, para que uma parênteses apareça, uma abertura de parênteses apareça, no meu teclado eu preciso digitar Shift 9. O Shift é a tecla mais. E aí, para que eu diga para alguém, olha, diga para o SendKeys, use essas duas teclas juntos, eu preciso colocar aqui a tecla que eu quero digitar na sequência entre parênteses. Então, isso daqui significa Shift 9. Shift 9 deve colocar o parênteses de abertura lá. Eu vou remover esse último aqui, mas uma outra prova de que eu preciso tomar cuidado é o seguinte. Apóstrofe. Né? Apóstrofe no meu computador é eu digitar o símbolo de apóstrofe e clicar em espaço. Se eu digitar só apóstrofe, não vai funcionar. Por isso que, se eu quiser um apóstrofe, eu tenho que digitar
a apóstrofe em si e o espaço, porque é basicamente a instrução que eu estou dando para o SendKeys para ele dizer o que eu preciso fazer. E o mesmo aconteceu no caso para o Conchetes, que Conchetes não é só Conchetes, ele tem um código especial lá. Se você for lá na página original do SendKeys, da documentação no application.sendkeys, você vai ver isso acontecendo. E isso faz com que aquela maçaroca toda que está aqui em cima vire essa coisa horrenda, mas funciona. Ele joga o JavaScript lá na barra de título e na sequência dá um Enter, executa, reescreve a página e habilita todo aquele conteúdo para que a gente consiga fazer um copiar e colar, certo? É isso, essa macro vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. É um sofrimento danado, é possível, tem as suas limitações, como por exemplo, ele está simulando digitação de teclado. Significa que você não vai poder fazer mais nada no computador enquanto aquilo estiver acontecendo. Significa também que você vai precisar contar com as piores situações possíveis. Por exemplo, piores situações possíveis. Eu acho que é isso, ou esqueci em português. Como, por exemplo, a página demorar demais para abrir e você coloca, nesse caso, tempos de esperas maiores, porque, por exemplo, o SendKeys não te oferece uma forma de você garantir que, olha, a página já carregou. Você não tem como checar isso, pelo menos de uma forma saudável. E teste. E mudou o ambiente, mudou a cor da grama, já não funciona. Aqui no caso eu tinha feito um teste com o Chrome, ao invés de com o Internet Explorer, porque essa linha de comando aqui lá no executar vai abrir o Chrome, não funcionou porque a quantidade de tabs que o Chrome precisa é diferente. Só para vocês terem uma ideia dos pequenos desafios que você enfrenta quando você está usando o application.sendkeys para fazer o web scraping. Minha recomendação é só em último caso, só quando realmente você não tiver outra alternativa, integrações estão fechadas, você precisa fazer automação de alguma coisa que todas as portas estão fechadas e te sobrou apenas o application.sendkeys, aí vai nessa. Dificilmente considere-o como uma primeira abordagem para fazer determinadas tarefas de automação, principalmente o web scraping. E o meu argumento para isso é o seguinte: dá uma olhada nisso daqui. A quantidade de linhas de código e a artimanha que eu tive que fazer para com que o conteúdo fosse copiado para a planilha desse jeito aqui. Eu tenho aqui do lado a mesma versão em Selenium. Olha a quantidade de linhas e, pelo menos para mim, tirando os XPaths que são meio feinhos, toda a clareza do que você está fazendo e do que você está digitando e para onde você está navegando. Eu vou executar esse cara aqui, no caso eu estou executando no Chrome, que é o navegador da minha preferência. Não precisei dar tab, não precisei esperar e jogou os dados para uma nova planilha de maneira bem limpa, certo? Só para vocês terem um lado a lado, uma equiparação do que é fazer com uma ferramenta que é quase, pelo menos no caso do Selenium, proposta para isso, ela foi feita para isso, e uma artimanha que no caso é o application.sendkeys. É possível? É. Tem as suas desvantagens? Tem vantagens também, porque tem situações, por exemplo, que você consegue cobrir de uma maneira mais fácil, como por exemplo dar um enter num message box ou dar um ask quando você precisa. Isso não pode ser representado com bibliotecas como o Selenium ou manipulação do Internet Explorer, mas tá aí mais uma opção para você se divertir com web scraping e application.sendkeys. Eu falei que esse vídeo ia ser comprido, mas acho que valeu a pena cada minuto, porque eu aprendi pra caramba de ter feito esse experimento, de estar fazendo esse vídeo aqui. Para você que está assistindo, não se esquece de dar o seu like aqui embaixo. Deu um trabalhão, mas não deu mais trabalho do que o gosto de construir essa ferramenta e gravar esse vídeo aqui para vocês. E se inscreve no canal. Se não gostou, dá seu dislike, é seu direito. É a internet, né? Ela é democrática por natureza. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.